Fala pessoal, professor Luiz aqui com vocês mais uma vez e hoje para gravar mais um capítulo de Biologia 1, sendo mais específico, capítulo 21. Hoje vamos continuar a falar sobre sistema endócrino e fechando, o sistema endócrino, nós vamos falar de adrenais ou glândulas suprarrenais. Falaremos também um pouquinho sobre as gônadas. Suave, galera? Bom, com isso vamos começar com as adrenais, né? O que são elas? Ou, se você achar, você pode achar também o nome suprarrenais. Por que esse nome suprarrenais? Porque são glândulas que ficam logo acima, né, encaixadas nos rins. Logo você tem duas, um para cá. E as adrenais, né, elas são separadas de duas formas, né? Desculpa, galera, peço perdão. Aqui, ó, você vai ter o córtex da suprarrenal e a gente vai ter a medula da suprarrenal. Córtex, essa porção mais externa, medula, porção mais interna. A gente separa, galera, porque vão ter hormônios sendo secretados por essas regiões diferentes. Suave, galera? Com essa visão anatômica, vamos continuar aqui, ó. Vamos falar primeiro aqui da porção medular, né? Que produz um hormônio, tá? Que também pode ser usado como neurotransmissor, que é chamado de adrenalina, ok? Esse aqui, importantíssimo, tá? E a noradrenalina, ok? Quando a gente fala da sua composição, né? São aqueles formados pelos aminoácidos tireosina, ok? Adrenalina e noradrenalina, você fala muito, né? Mas às vezes você encontra também como epinefrina ou norepinefrina. Aqui, ó, a gente vai falar muito mais do nome adrenalina, que é mais conhecido o hormônio, e o que faz, né, essa adrenalina, né? O nome adrenalina já se vem pela função, né, pela característica que ele vai ter em dar resposta ao corpo. O corpo ele vai estar se preparando, né, vai estar se adequando a situações de estresse, a situações de perigo, a situações que aumentam a adrenalina em termos de emoção. Correto? E o que ela faz principalmente? Você tem um aumento de atividade neuronal, ok, galera? E como você está preparando o corpo para um momento de grande atividade, a gente fala que a gente tem uma grande quebra de glicogênio. Na verdade, galera, a gente vai ter uma disponibilização, né, uma geração para o nosso corpo de quantidades gigantescas de moléculas de glicose, ok? Porque a glicose é a nossa principal fonte energética. Então, a adrenalina vai fazer com que o seu corpo tenha muita glicose disponível. Então, vamos ver assim, um pouquinho mais específico como essa adrenalina funciona. Aqui, ó, efeitos metabólicos da adrenalina. Glicogenólise, basicamente isso aqui é o quê? Quebra do glicogênio, ok? Gliconeogênese, basicamente geração de glicose de diversas fontes, ok? A ideia é bem simples, aumento de lipólise, degradação do tecido adiposo. Basicamente, o que você vai estar fazendo com isso aqui tudo? Se eu juntar isso aqui tudo, eu vou estar fazendo o quê? Aumentando as taxas de glicose no sangue. Eu estou disponibilizando glicose no sangue. É um momento em que você vai ficar com uma quantidade exagerada de glicose no sangue, você vai conseguir fazer atividades físicas por muito mais tempo, um tempo mais prolongado. A adrenalina não é só liberada em momentos, digamos assim, de perigo, você tem momentos de esporte e momentos de estresse, você tem a liberação dessa adrenalina. Aqui, ó, aumenta a secreção de glucagon e reduz a secreção de insulina, né? Ou seja, tudo que o seu corpo vai fazer é para evitar que você não fique com falta de glicose. Ele vai fazer de tudo para você não ficar hipoglicêmico. Ele quer que você tenha essa hiperglicemia. Ok, galera? E coisas básicas, né? Aumenta a frequência cardíaca,
E a automacidade das regiões do coração, basicamente, ele fica tudo automático. Broncodilatação aumenta os pulmões, aumenta a quantidade de oxigênio que vai entrar no seu corpo, ok? Agora, você vai usar glicogênio do músculo, você vai usar tudo que é lactato possível, você vai tudo usar para gerar, no final das contas, energia. O objetivo por trás da adrenalina é fazer o seu corpo gerar quantidades absurdas de energia, disponibilizar energia o suficiente para o seu corpo conseguir fazer coisas que muitas vezes você achava impossível, ok? Muitas das atividades físicas, pessoas até extrapolam as suas capacidades por causa da adrenalina. Pessoas com relatos de lutadores de MMA, por exemplo, que perdem sensação de dor e continuam lutando e só vão sentir dias depois por causa da adrenalina. Ok, galera? De boas? Agora, indo agora para o córtex, né? Para uma outra região, nós temos dois novos hormônios. Os mineralocorticoides, o principal sendo a aldosterona, e os glicocorticoides, sendo o principal o cortisol. A gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Esses nomes aqui, ó, são só para a gente identificar, ok? Quem é quem? É porque eles têm origens diferenciadas, os produtos, né, que dão origem a eles. Digamos assim, o que faz você gerar esses hormônios é diferente, beleza? Mas vamos falar um pouquinho de cada um. Aqui, ó. Primeiro vamos falar um pouquinho da aldosterona, um hormônio muito importante quando a gente fala de excreção, tá? Porque ele atua nos rins, no caso, e ele estimula uma reabsorção de sódio, ok? Isso aqui é a função primordial dele. E por causa disso ele acaba excretando um pouquinho de potássio. E a função principal é a manutenção do fluido extracelular. O que acontece, gente? O nosso corpo, naturalmente, ele mantém altas taxas de sódio no corpo, meio extracelular, tá? E baixas taxas de potássio no meio extracelular. Isso aqui é muito comum, tá? Isso aqui é natural do corpo. Tá? Só que existem situações, variações, que levam a essas mudanças, né? E para isso não acontecer, a aldosterona funciona. Só que terão outras coisas que vão estimular a produção da aldosterona, que a gente vai trabalhar agora, que é o complexo que a gente chama de angiotensina, né? Meu Deus, o que é angiotensina? O que é isso? Vamos ver aqui. Isso aqui é um esqueminha bastante interessante, galera. Um segundo. Desculpa, pessoa alérgica tem dessa, gente. Desculpa. Olha só. Existem certas situações que estimulam a produção de aldosterona. Aqui algumas dessas situações. Ó. Redução da pressão arterial, redução do volume sanguíneo e uma redução do volume de sódio, né, do sal mineral sódio. Lembrando, o sódio eu tenho que ter ele em alta quantidade no meio extracelular. Isso pode mudar. A redução de uma pressão arterial em excesso também pode mudar. Então, o que acontece, né? Essas situações vão estimular esse aparelho justaglomerular lá nos rins, que vai produzir uma substância chamada de renina. E a substância chamada renina vai atuar uma pré-substância chamada de angiotensinogênio. Isso aqui é uma proteína, tá? Que é produzida pelo fígado, ok? E que fica rodando no seu sangue. A renina entra e estimula a angiotensinogênio a virar a angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ela sozinha não faz muita coisa. Ela precisa dessa outra substância aqui, ó, chamada de enzima conversora da angiotensina, também chamada, na verdade, é muito mais comum a gente chamar ela de ECA-ECA, ok? Muito mais comum você ver o ECA do que a enzima conversora de angiotensina. E essa angiotensina vira angiotensina 2. E é essa aqui que eu estou querendo chegar. Porque vai ser essa angiotensina 2 que vai chegar lá nas adrenais, vai estimular a produção de aldosterona
mais produção de aldosterona, no caso, vai lá no néfron, vai estimular o retorno de sódio e a excreção de potássio no sangue. Pô, Luiz, por que que é importante eu voltar sódio? Porque quando eu volto sódio, eu consigo controlar a quantidade de Na+ no sangue, eu consigo aumentar o volume sanguíneo, porque lá no néfron, quando eu retorno sódio, eu tenho um retorno também de água. E quando a pressão arterial baixa e eu acabo fazendo esse retorno de sódio e eu jogo mais água para o sangue, o que que eu faço com a pressão arterial? Eu subo a pressão arterial. Ok, galera? Por isso até que pessoas que têm hipertensão, né, o contrário, não podem consumir tanto sódio, porque o excesso de sódio, o excesso de Na+, causa um maior volume de água no sangue, o que significa que a pressão só tende a aumentar, ok? Então, a aldosterona, ela tem uma função, óbvio, de reabsorver sódio, mas ela influencia a pressão, influencia o volume sanguíneo no nosso corpo. Suave, galera, na paz. Esse esqueminha aqui, esse complexo angiotensina, angiotensina, ele é um pouquinho específico, mas é bom a gente lembrar ele, ok? Agora vamos para o próximo hormônio, que é o cortisol, esse aqui que ganhou fama, né? Muitas pessoas passaram a falar mais do cortisol, né? Nos últimos tempos, a gente aprendeu bastante sobre o cortisol, tá? Por quê? Cortisol, ele é um hormônio que você produz, tá? É natural, você vai produzir ele, beleza? O cortisol, ele é muito produzido, né? Que a gente fala que é o hormônio da manhã, né? Assim que você acorda, ficou feio, gente. Vou ajeitar aqui, ó. Hormônio da manhã, ok? Normalmente, quando você acorda, você tem uma produção de cortisol natural. Você vai produzir isso, ok, gente? É comum. Todo dia, quando você acorda, você vai produzir isso, ok, gente? E o cortisol, ele tem, como vocês podem ver, funções anti-inflamatórias, função cardíaca, função muscular, tem uma porrada de função. E ele também tem uma função de colocar, disponibilizar, de distribuir inicialmente por corpo moléculas de glicose para o sangue. Ok? Isso aqui é bem natural. Ok, gente? Muito comum, você trabalha com isso naturalmente. Óbvio que, vamos lá, existem situações que a gente usa o cortisol a nosso favor. Por exemplo, inibição de resposta imune inflamatória. Tem muitas pessoas que têm que tomar remédios à base de cortisol para reduzir uma inflamação, por exemplo. Ou então, você controlar alguns tipos de débito cardíaco usando cortisol. Só que qual está sendo o maior problema em relação ao cortisol, né? O cortisol, normalmente, ele tem excesso de produção em momentos de estresse, né? O estresse, a atividade em excesso, né, de atividade cerebral pode levar a essa produção de cortisol em excesso. Porque aqui, ó, modula o tônus emocional, o funcionamento do cérebro e o estado de vigília. Gente, o estado de vigília, esse vigília aqui, para quem não conhece, é o famoso acordado. Quando você está acordado, você está em estado de vigília. Então, situações de estresse acabam levando cortisol, que pode disponibilizar muita coisa para o seu corpo, disponibilizar glicose, aumento do débito cardíaco, enfim. Você tem vários problemas com esse excesso de cortisol, tá? O cortisol, ele é normal, você tem que ter cortisol naturalmente, tá, gente? O excesso dele que é o problema. E tem muitas vezes que a gente gosta de contrapor o cortisol sobre esse lance da manhã, né? Porque, como a gente falou, ele é da estado da vigília, né? E a contraproposta dele, né, que seria o da noite, né, que seria, digamos assim, o do sono, é o hormônio conhecido como melatonina. Ok, gente? Então, esses dois hormônios eles vão controlar o seu estado de vigília e de dormindo. Melatonina é para você dormir e o cortisol é para te manter acordado. Suave, galera, esses dois hormônios aí. Só que a melatonina não é produzida pela suprarrenal, melatonina é produzida pela pineal, é outra parada. Tá? É só um contraponto aqui para a gente fazer. Tranquilo? De buenas?
Cortisol é um hormônio que de vez em quando cai em avaliações. Não tanto quanto a aldosterona e a adrenalina. Desses hormônios adrenais, a adrenalina é o que mais cai. A aldosterona ela cai muito falando de sistema excretor. Quando fala de sistema excretor, ela aparece mais. E cortisol aqui. E para fechar aqui, galera, vamos falar das gônadas. Aliás, o que são as gônadas? Gônadas são as glândulas sexuais. No caso, os testículos. Opa, ficou estranho, mas não tem problema. E os ovários, galera. Ok? Aqui, ó, ovários e os testículos. Eu peguei isso aqui diretamente da apostila de vocês, só para a gente comentar um pouquinho. E os hormônios que a gente vai falar? Estrógeno, estrogênio e a progesterona, no caso dos ovários, e a testosterona, no caso masculino. O estrogênio, tá? Você pode ver no sistema reprodutor humano, no ser humano, chamado aqui ó, de estradiol. Tá legal? E como eu falei, o estrogênio ele tem uma função, no caso do corpo feminino, assim como a progesterona, de desenvolvimento de caracteres secundários femininos. Aqui, ó, por exemplo, desenvolvimento de glândulas mamárias, maturação dos órgãos genitais. Você também vai ter desenvolvimento da parede uterina, né, do endométrio, para se ocorrer uma gestação. Você tem também alterações na voz, alteração na produção de pelos, ok? Enquanto que o masculino, né, a testosterona, né, estimula a maturação de órgãos genitais, impulso sexual, controla a produção de espermatozoides. Eu gosto de falar do seguinte, gente. Quando a gente for estudar, quando vocês... Desculpa, gente. Alergia. Quando vocês forem estudar um pouquinho mais sobre ciclo menstrual, vocês vão ver que a progesterona e o estrogênio atuam muito na regulação de humor da mulher, atuam muito na liberação de óvulos da mulher. O grande lance do homem é que ele é muito envolvido com a testosterona. Então, reduções da testosterona no caso do homem são muito prejudiciais. O homem ele é muito dependente da testosterona. Ok, gente? E eu não posso deixar de falar um pouquinho também sobre os anabolizantes, né, galera? Muitas pessoas utilizam anabolizantes, hormônios anabolizantes. Por que tem esses nomes, né? Por causa do seu efeito anabólico. Ele tem um efeito anabólico de geração de coisas, beleza? Testosterona, não preciso nem entrar muito no aspecto para o grande massa muscular, é o que mais usado. O problema é que se você começa a produzir testosterona demais, no caso do masculino, por exemplo, o uso em excesso de testosterona exógena, né, de forma externa, pode vir a transformar essa testosterona em estrogênio, em hormônios sexuais femininos, e é aí que gera os efeitos colaterais, que pode levar à redução testicular, pode levar a desenvolvimento de câncer, enfim. Mas são hormônios anabolizantes, não naturais, né? Todo, seja o sexo masculino ou feminino, deve produzir isso, beleza? E quando a gente for falar de ciclo menstrual, a gente fala mais dos outros dois ali em cima. Show, galera? De boas, de boas. E é isso, pessoal. Com isso a gente fecha esse módulo 21, ok? Com isso a gente fecha sistema endócrino propriamente dito. Falar de hormônio é constante, a gente não vai parar de falar de hormônio, mas do sistema endócrino em específico a gente fecha. Vimos aí todas as nossas glândulas corporais e os seus principais hormônios. Suave, galera. Fiquem na paz, até a próxima e tchau.